essa semana no evento Líderes do Amanhã, o governador Paulo Artung deu uma declaração muito interessante. Ele disse o seguinte, que além do problema das contas, né, dos estados, do país, da questão de receita, despesa que não fecha, ele disse o seguinte, que a gente vive no Brasil hoje um déficit de lideranças. E aí, puxando essa história do déficit de liderança para o Estado, é bem interessante, porque a gente teve uma semana onde várias figuras políticas, né, importantes, elas se declararam candidatas ao governo do Estado em 2018, inclusive alguns que nem tomaram posse, né, no caso do prefeito Aldifas, o prefeito da Serra Aldifas, que começou com essa história. Um pouco antes, o próprio secretário da Agricultura, que tinha dado uma declaração ao jornal A Gazeta, depois confirmou essa declaração em uma entrevista a Século Diário, também disse que, por que não, né? Posso entrar na briga, estou querendo pegar também minha senha e tal. E outras lideranças que também, eu acho que foi o vereador Fabrício Gandini que disse também que sim, o PPS também tinha 2 nomes, o prefeito Juninho e o prefeito Luciano Rezende. E isso começou a levantar uma série de reflexões sobre quem é a liderança, quem está nessa lista, quem poderia disputar o governo, que teria as credenciais para disputar o governo. Então a ideia aqui é a gente fazer um pouco esse exercício de quem é realmente liderança e se é realmente esse déficit que o Paulo apontou, se cabe para essas lideranças, se existe realmente um déficit de liderança no Estado e se essas lideranças que estão aí se colocando como nomes para disputar o governo, elas realmente poderiam entrar nessa lista seleta do governador Paulo Artung. O que você acha? Eu acho que tem déficit de espaço político, né? Porque lideranças, nós temos várias lideranças no Estado. O que nós não temos é espaço para que essas lideranças possam disputar. Porque se um governador que está no 3º mandato vai e fala que não tem liderança, então sai do espaço, né, para poder dar oportunidade a outro. A questão é essa, quem está no poder não quer dar espaço para outras lideranças se apresentarem, né? Porque só serve a liderança que se encaixa naquele perfil que o governador quer. Aí não é você esperar o surgimento de outras lideranças, é você esperar o surgimento de um discípulo, né, daquele mesmo modelo, né? Quem tá no governo não quer abrir mão para abrir espaço para um outro projeto, para uma outra visão de se governar ou de se ter esse desenvolvimento de ideias em vários espaços que deveriam estar em discussão. Você acha que tem uma crise de liderança mesmo, Néter, ou não? Não só aqui no Espírito Santo, mas em todo o Brasil. A política nacional deixa isso muito claro, a falta de lideranças nacionais. Esse foi um dos temas abordados na última disputa eleitoral. Olha, a mesma coisa, PT, PSDB, nenhum outro nome novo, com o impeachment da Dilma, quem poderá lá na frente? Trazendo para a realidade do Espírito Santo, a gente tem alguns nomes, só que o que acontece? A gente está acho que atropelando uma discussão, já olhando 2018, atropelando, o momento seria o ideal de discussão, que encerrada a eleição de 2016, a gente deveria pensar na eleição de 2018, só que o cenário ainda é muito nebuloso, é muito incerto. E aí quando o Paulo solta essa questão de falta de liderança, a gente fica, qual seria a outra liderança? Porque a política é feita no vácuo. O vácuo político que é propício para o surgimento de lideranças. Mas ninguém deixa o vácuo. O Paulo está aí e a gente vê. O Paulo fechou as portas. Ele pode. Ele quer ter o controle dessa decisão. E todo mundo está se acotovelando para tentar poder fazer parte de uma fila. Da reconstrução de uma fila. Sendo que essa mesma fila foi a que levou o Renato Casagrande lá atrás a virar governador. Não como uma nova liderança, mas de uma das lideranças que estavam reunidas em torno de uma mesa. É só lembrar. Se reunia Paulo Artung, Renato Casagrande, João Coser, Neucimar Fraga e o Renato Casagrande numa mesa e decidiam o futuro do destino político. Agora não, agora a coisa mudou. Então todo mundo pode ser candidato. Por exemplo, se eu, Renato, você quiser ser candidato ao governo, pode ser, pode surgir como liderança, mas o problema é qual é o tipo de liderança que ele quer colocar? Se é com voto ou liderança? Mas assim, não sei qual é, essa pergunta é boa, mas assim,
Olhando assim, o que vocês acham? Qual que é a régua para medir quem é liderança e quem não é liderança? Olha só, eu gosto de lembrar desse episódio de 2010 porque ele foi bem emblemático, né? O Neto estava falando como que eram as lideranças. Vocês lembram como que era o processo de que Paulo estava preparando para a sucessão? Primeiro ele falou que talvez ele disputasse o Senado. Aí ficou todo mundo esperando ele disputar, Ricardo Ferraz era o vice-governador. Todo mundo esperando ele se desincompatibilizar, né, para que Ricardo fosse o governador por 8 meses, né, e disputasse só a reeleição. Quando chegou lá em abril, cadê que Paulo se desincompatibilizar? Decidi que não é um momento de eu ir para o Senado não está atrativo. Então, quer dizer, o Ricardo já não seria o governador de 4 anos. Se ganhasse, seria o governador de 8 anos. E, ao mesmo tempo, se falava que Paulo tinha dado a 3 lideranças um prazo para que elas se credenciassem à sua sucessão. O então vice-governador Ricardo Ferraz, o então prefeito de Vitória, João Coser, quem era o terceiro? Luiz Paulo Veloso Lucas, não é isso? Sim. Luiz Paulo Veloso Lucas. Então, assim, esse era o perfil do sucessor que ele queria. Os 3, se a gente observar, tinham aquela mesma linha, né? Apesar de serem de partidos diferentes, faziam parte do partido do Paulo Artung, né? Do PPH. E aí vem Renato Casagrande por fora, dentro de uma costura que não tinha nada a ver nem com ele, nem com o Paulo. Querendo abrir espaço para ele, exatamente, né? Porque ali ele não tinha, né? Fazendo uma campanha paralela e vindo e crescendo, né? E algum tempo antes veio o Zé Dirceu, né, aqui ao Estado, conversou com o Paulo sobre essa questão da sucessão estadual. Olha, o PSB está pressionando o PMDB e o PT e a gente vai acabar tendo que fazer um acordo para tirar Ciro Gomes da disputa. Paulo nada fez para poder salvar o seu então candidato, né? E acabou sucumbindo àquela movimentação nacional e teve que engolir Renato Casagrande goela abaixo. Uma liderança que nunca foi um cara do grupo do Paulo. Era uma liderança política que esteve em baixa. Quando saiu do governo Vitor Boaz, e depois ficou um tempo na planície, foi resgatado por Sérgio Vidigal, virou secretário de Meio Ambiente de Sérgio Vidigal, depois também foi para o Senado e tal, e estava construindo uma situação paralela. Então, assim, a gente não pode dizer que Renato Casagrande era um cara do grupo do Paulo, um cara que tinha o perfil do Paulo. E tanto que não foi aceito, né? Foi colocado lá goela abaixo, mas assim que houve a oportunidade, foi defenestrado. Tanto que aquilo foi abril sangrento, né? Então, exatamente, ele não era o número 1 da fila. Aí você pergunta, como medir essa questão de liderança? Essa é uma pergunta, acho que é a pergunta de $1 milhão. Porque a gente tem 2 formas. Você pode medir pelo nível de articulação política ou pelo voto. E particularmente, eu não consigo encontrar um nome que consiga reunir essas 2 qualidades aqui. Vamos pegar dessas novas lideranças, por exemplo, o próprio Otaciano. O Otaciano tem uma circulação política, sabe se relacionar, mas não foi medido ainda pela régua do voto. O Amaro é o inverso. Então, olha como... E são possíveis candidatos a muitos cargos em 2018. E podem, naturalmente, ser considerados lideranças. Então, olha como que é vago esse conceito do Paulo. Me parece que quando ele quer dar esse recado, que o Paulo adora esse tom professoral para os líderes do amanhã, ele quer chegar, olha, nós precisamos de líderes, mas líderes que fiquem abaixo de mim e que garantam. Eu vejo muito mais o Paulo tentando garantir o controle dele do processo eleitoral em si, do que da necessidade de criação de novas lideranças no Estado. Porque quando a gente para perceber, e aí a gente pode estar vendo o futuro repetir o passado, nesse caso, né? 2018 ser muito parecido com o que aconteceu lá em 2010. Mas você olha, nós temos lideranças, sim. São as lideranças que vão conduzir, vão ficar à frente do Palácio de Jeta? Aí isso eu não sei. É porque a gente fica um pouco assim, vendo a sucessão de acontecimentos, a gente fica pensando realmente, parece que tem uma crise de liderança. Você olha para a Assembleia,
que você tem um presidente que está disputando, que vai disputar, não dá nem para usar essa palavra, que vai ser reconduzido para o 4º mandato. Quer dizer, gente, não é possível que no meio de 30 deputados não tenha um deputado em condição de presidir uma casa legislativa. Houve renovação na Assembleia. Sim. Não dá nem para você falar, não, são os mesmos. Não, houve renovação. Se você pegar... A gente está falando de 4 mandatos consecutivos, confirmando esse agora. Quer dizer, por que não... Eu acho também, talvez a reflexão da Renata esteja certa, porque quem está no poder não quer largar o osso, não quer abrir espaço. Porque é realmente sedutor. Eu acho que é muito sedutor quando você fala assim, talvez ele esteja dando esse recado para os jovens, mas eu sou a referência, vocês vão chegar perto, mas não me ultrapassar. Porque parece que tem esse conflito, eu sinto que tem esse conflito. Eu acho que a gente viu isso onde tem uma liderança que, no momento quando não podia mais continuar, o Sérgio Vidigal, teve que passar o bastão para o Aldifas. Quando ele passou o bastão para o Aldifas também, ele criou as condições dele, ele impôs o estilo dele, não foi um pau-mandado do Sérgio Vidigal, ele criou um estilo Aldifas, ele criou uma referência, e aí conseguiu, de uma forma até irônica, se tornou o principal rival da liderança que o criou, quer dizer, então a gente percebe que talvez as lideranças vivam esse conflito, eles têm medo de criar outras lideranças, por isso que não tem liderança. E foi bom você citar o exemplo da Serra, que talvez essas sejam a grande preocupação do Paulo, porque no caso da Serra, você vê, a criatura bateu o criador. Se o Paulo estimula a criação vamos supor que o Paulo estimule a criação de uma nova liderança, formate ela, e ele acaba se saindo melhor. Seria interessante para o Paulo, que quer ficar marcado como a grande figura política do século XXI, da política capixaba? E é interessante também essa coisa de que quando Paulo saiu do governo acabou a unanimidade, mas o Paulo continua tendo um controle muito forte da classe política. Por que Teodorico é o único nome que vai a disputar a Assembleia? Porque o Paulo aceitou o jogo. Sim. Se o governador não quisesse Teodorico Ferraço à frente da Assembleia, ele teria. Mas ele apontaria alguém. É incoerente, não é? Se o governador está cobrando que não há novas lideranças, ele está estimulando. Com certeza, né? Com certeza. Sim, então, assim, tem esse controle também. Esse controle que o governador ele exerce sobre outras lideranças para manter. É como se você tivesse um jardim e estivesse sempre podando o crescimento, né, dos arbustos, para que eles mantenham sempre essa mesma altura e um não sobressaia ao outro justamente por isso. E você sente isso, por exemplo, no processo eleitoral de Vitória, que quando todo mundo sabia sim que o Amaro era uma figura que estava sendo monitorada ou mesmo apoiada, porque o governo chegou a liberar algumas pessoas, liberou algumas lideranças para ajudar o Amaro e tal, e o Amaro se sentia também, falava assim como um candidato que realmente tinha identidade com o governo. E talvez seja isso, quando o Paulo começou a perceber que o arbusto começou a perder o controle, ele foi lá e já passou a tesoura, porque realmente, que nem o Neto está falando aqui, tem uma coisa, falta outra. Tem voto, mas não tem, talvez, muita desenvoltura de articulação. Aí você vê, de qualquer maneira, fugiu ao controle aí. Quando você está ali tentando manter todo mundo na mesma estatura, e a velocidade que ele subiu, o Amaro. Tem uma expressão que várias lideranças usam aqui no estado, nós já ouvimos isso várias vezes. Tirando o Paulo, todo mundo é japonês. Vocês já ouviram essa expressão, né? Várias vezes. Porque é mais ou menos isso. A classe política do Espírito Santo, tirando o Paulo, porque ele se mantém aqui e ele mantém esse controle, é uma classe política homogênea. Está sempre todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho. E é isso que ele quer, manter todo mundo do mesmo tamanho, cada um sabendo o seu tamanho, que é igual o de todo mundo. E que só vai conseguir chegar um pouquinho mais à frente aquele que ele pôr a mão e puxar.
Mas isso fica muito confortável, não é, Neta? Quando a gente Claro. fica naquela discussão assim, será que o Paulo vai realmente ser candidato ao Senado? Ou se o Paulo vai continuar para mais um mandato no governo? E aí quando você olha para o cenário, é muito confortável. Ele pode realmente disputar o Senado, mas quando se olha assim e procura essas lideranças que poderiam sucedê-lo, aí você vê assim, César Counado, o vice-governador, tem voto? Para ser governador? Brasil. Talvez não. Talvez não. Tem articulação? Sim, tem uma boa articulação. Mas Senador Ricardo Ferraz. é outro, sabe? Tem. Quer dizer, a gente não tem um grande puxador de votos hoje. Se você olhar para os nomes que estão sendo cogitados, não tem. Ele se falou, o próprio Aldifa, sei lá, ele tem um tamanho ainda muito limitado à serra, né? Mas qual seria o caminho para uma liderança poder se destacar e ter um tamanho maior? Sair desse grupo. Mas só que ninguém vai sair desse grupo, né? Como que você vai sair desse grupo? Agora vai para onde? Fica Vai pra onde? aquela pergunta se vai ter vida fora dessa bolha, Exato. né? Mas, bom, não sei, o Luciano conseguiu se eleger fora da bolha, né? Conseguiu se eleger prefeito de Vitória, né, Zeca? Não, sim, tudo bem. Não, e é verdade também que o Paulo depois fez um furinho lá na bolha e né, alimentou de alguma maneira aquela candidatura. Porque a gente está muito... Porque quando a gente observa essa questão da grande vitória, você também tem... a gente sempre se questionou, existe vida fora do grupo, da bolha do Paulo? Mas também, dentro da bolha do Paulo... Que vida é essa, né? Que vida é essa? Esse talvez seja o ponto. Era aquela história do menininho da bolha, lembra que Sim. há anos que mostraram o menino que só podia viver dentro da bolha, mas ele era muito vulnerável, né? Qualquer coisa... A política é um meio bastante nocivo, né?